Deus não usa caminhos fáceis para percorrer grandes propósitos. E hoje o Pod Bless está muito especial, estou muito feliz e até emocionada com o convidado de hoje. E é com muita honra e alegria que eu apresento a vocês o convidado nosso hoje, que é o pastor Davi Paz. Eu estou muito feliz de tê-lo aqui conosco. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite. É um grande prazer estar aqui para partilhar um pouco a nossa experiência, a nossa convicção, o nosso aprendizado sobre a salvação, né? Que é a razão por que nós somos chamados por Deus, né? Para a salvação. Além do senhor ter sido presidente da Conferência Geral, o senhor fez parte da minha trajetória espiritual. Oh, louvado seja Deus por isso. Da minha trajetória. É gratificante saber disso. Viu? Sim. Por isso que hoje é um dia muito especial. Porque quando eu comecei a estudar para ser batizada, e a primeira vez que eu vi um vídeo seu, eu descobri sobre a graça. Porque eu tinha uma concepção errada sobre a salvação. E eu acredito que muitas pessoas têm esse equívoco. Por isso que eu acho muito importante o senhor estar aqui hoje. Porque, para mim, a sua marca é falar sobre a salvação, sobre a graça. Exatamente. Né? Então, por isso que é tão importante. E eu aprendi com o senhor. E hoje o senhor está aqui comigo. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, além de tudo isso, o senhor tem essa importância na minha vida. Eu queria perguntar para o senhor como que é o senhor vê, por exemplo, o senhor não me conhecia, mas foi uma grande descoberta que eu tive, foi através do senhor. Como que o senhor vê isso na salvação das pessoas? Note, interessante que a grande maioria tem dificuldade de aceitar a graça. Sim. Por quê? O ser humano, por natureza, é orgulhoso, sabe? É orgulhoso, é egoísta. E o problema, essa mensagem, ela causa impacto em todo lugar, em todo tempo. Porque para aceitarmos a graça, temos de renunciar o nosso eu. Sim. Que geralmente as pessoas, até na própria Bíblia encontramos isso. As pessoas perguntam assim, que faremos? Que faremos? Por exemplo, o carcereiro de Filipe, né? Ele perguntou a Paulo e a Sila, que faremos? Lá em João capítulo 6, os judeus perguntaram, que faremos para fazer as obras de Deus? Aquele doutor da lei perguntou, que faremos? Então a prioridade do ser humano é sempre fazer para receber. Sim. E a mensagem da graça, ela até tem uma definição inspirada que diz assim, que o que é justificação pela fé é obra de Deus ao lançar no pó a glória do homem e fazer por ele o que ele não pode fazer por si mesmo. Sim. Então a graça, ela mexe muito com orgulho humano. Então quando as pessoas ouvem que a salvação é de graça, que nós não somos salvos pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez e faz por nós. Então nós passamos por uma mudança muito grande. Até na lição que estudamos há pouco agora, diz que o objetivo principal da verdade é levar-nos a desconfiar totalmente de nós mesmos e confiar totalmente em Cristo. Isso não é fácil. Sim. A pessoa, porque no mundo nós vivemos num ambiente de meritocracia. Você ganha pelo que você faz. Você é promovida pelo que você faz. Você ganha prêmio pelo que você faz, né? Então, o plano da salvação é totalmente diferente. E essa mensagem sempre criou esse impacto. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele era considerado liberal, apóstata, porque ele pregou a graça. Sim. Lutero, mesma coisa, né? Então, sempre que a salvação pela graça é pregada, ela causa um impacto. E, infelizmente, Satanás ele procura levar as pessoas a extremos, né? Uhum. Eu sou salvo pelo que eu faço, e quando se fala da graça, você então eu não preciso fazer nada. Sempre Satanás ele procura levar a extremos. Então essa mensagem é uma mensagem muito especial. E o Espírito de Profecia diz que o diabo tem ódio especial contra essa mensagem, porque é a única mensagem que dá vitória contra o pecado.
Então ela fala assim, ele odeia essa mensagem, porque se o povo entender essa mensagem, o poder de Satanás está quebrado. Então ele tem um ódio especial contra ela. Por isso que é tão difícil a gente entender, né? É difícil aceitar. Até a teoria não é tão difícil. A teoria de educação pela fé é simples. Salvação pela graça. Mas o problema é a pessoa se submeter a isso. Sim. A crer nisso, aceitar essa verdade. Esse é o maior problema. Que às vezes a pessoa até, quando a gente explica a teoria, fala assim, é simples o assunto, né? Mas quando é para você deixar que o seu eu vá para o pó, aí é o problema. Essa é a parte difícil, né? Sim. Apesar que nós não temos poder para fazer isso. Isso é obra de Deus também. Observe bem essa definição, né? A justificação pela fé é obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer por ele o que ele não pode fazer por si mesmo. Então a teoria não é difícil, mas o problema é essa submissão. Deixar que Deus faça a obra, né? A prática que não é fácil. A submissão. Sei que é. E aí, quando eu ouvi o senhor falando isso, eu tive que recomeçar, porque eu tive que aprender novamente, porque eu achava que eu estava indo pelo caminho certo. Eu vou me salvar porque eu não vou mais comer carne, eu vou usar uma saia, eu vou ir para a igreja, eu vou ser uma pessoa boa, eu vou ajudar as pessoas. Vou obedecer. Sim. E foi incrível, assim, quando eu vi aquilo, eu preciso mudar agora, eu preciso entender isso aí. E é muito importante isso. Há pouco tempo eu encontrei com uma pessoa, uma irmã da igreja, e ela falou assim, irmão Davi, eu entendo assim, nós temos de obedecer para receber a graça. Eu falei, não, é exatamente o contrário. Você tem de receber a graça para obedecer. Então, ela falou assim, eu tenho de me esforçar, tenho de obedecer, como você falou, né? Tem de ser vegetariano, tem de fazer isso, fazer aquilo, guardar o sábado, devolver dízimo, para receber a graça. E é exatamente o oposto. Eu recebo a graça para obedecer. Então, até eu costumo dizer o seguinte, eu não obedeço para ser salvo. Isso, era isso que eu ia falar. Eu sou salvo para obedecer. Sim, exatamente. Até a Bíblia tem vários exemplos. Os 10 mandamentos. Êxodo 20 diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, primeiro Deus tira a pessoa da escravidão para ela poder obedecer. Sim. Por exemplo, os israelitas, como que eles iam obedecer à lei de Deus sendo escravo no Egito? Então Deus libertou primeiro para obedecer. É o que ele faz conosco. Sim. Ele nos liberta do pecado, no caso. Liberta do pecado para obedecer. Pra interessante que a definição de salvação em Mateus 1:21 diz assim, ele se chamará Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados. Então, às vezes a pessoa confunde salvação com vida eterna. Vida eterna é o prêmio final, claro. Mas a salvação, de fato, é libertação do pecado. Libertação da consequência do pecado, libertação do poder do pecado. Entendeu? Nossa, muito interessante. Então, o homem é salvo para fazer a vontade de Deus. Salvo para obedecer. Sim. Não é difícil de entender, não. Né? É simples. Não é difícil, só que na hora de praticar... Crer. Aí, eu acho que é uma coisa natural e a gente não tem essa capacidade também. Não temos, né? É Deus. É Deus. E a gente tem muitas coisas que nós vamos entender só lá no céu, né? É progressivo. Toma tempo, sabe? Sim. Eu estava lendo aqui no Salmos 119, aqui diz assim, olha só, 146, clamo a ti, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Então Deus nos salva para guardarmos testemunhos, guardarmos os mandamentos de Deus. Sim. E eu tinha entendido exatamente o contrário. Sim. Tudo isso aqui é importante, mas como fruto, não como causa. Por exemplo, aqui em Efésios 2, aqui é muito claro, aqui é o texto clássico de salvação, né? O apóstolo Paulo diz assim, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus,
não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é um presente que Deus dá para nós. E não podia ser de outra maneira, porque nós não temos capacidade de salvar-nos, né? Exatamente. Por isso que é tão complicado da gente entender, né? Porque é de graça. É de graça. Não precisa fazer nada. E geralmente as pessoas orgulhosas não querem nada de graça. Sim. Tem de pagar. É muito interessante. A graça tem a graça geral. O que é graça geral ou graça comum? Deus dá graça a toda pessoa, sem exceção, né? Por exemplo, Jesus falou assim, Deus faz com que o sol brilhe sobre todos, Deus faz com que a chuva abençoe a todos, o ar que respiramos, tudo é graça, tudo é pela graça. Agora, a pessoa que se entrega a Cristo, ela recebe uma graça especial. Inclusive, 2 de Pedro 1 fala assim, a graça é multiplicada pelo conhecimento de Cristo. Então, quanto mais eu conheço a Jesus, como? Estudando a palavra. Aí a graça é multiplicada, entendeu? Sim. Então, embora a graça seja oferecida a todos, até o livro Paz Interior, diz assim, a graça de Deus é tão real como a atmosfera que circunda o globo. É igual a atmosfera, está disponível para todos, né? Agora, sim, a pessoa pode resistir ou pode aceitar. Cada um toma a decisão, né? Como a gente está falando sobre graça, sobre esse equívoco que a gente costuma fazer, qual que é o risco da pessoa se basear no merecimento e não na graça? Então, o contraste de salvação pela graça é salvação pelas obras. E até o Espírito de Profecia é muito radical nesse ponto. No Desejado, a gente lê que a doutrina de salvação pelas obras é doutrina pagã de origem satânica. Sim. Por quê? Se eu posso ser salvo pelo que eu faço, para que Jesus? O sacrifício dele teria sido em vão. Né? Em vão. Sim. Então, a doutrina de salvação pelas obras, ela é odiada por Deus, porque ela põe o sacrifício de Cristo de lado, tem nenhum valor. Então, se eu posso ser salvo pela minha obediência, se eu posso ser salvo porque sou vegetariano, porque faço isso, faço aquilo, então, para que Cristo? Sim. É muito importante a gente falar sobre isso, né? Então, se as pessoas entendessem que essa doutrina de salvação pelas obras, ela é odiada por Deus e é satânica. Observe que aqui em Efésios 2, verso 9, aqui diz assim, não de obras para que ninguém se glorie. Então, se eu fosse salvo pelas obras, eu ia chegar no céu e dizer assim, olha, Senhor, eu estou aqui porque eu fui reformista, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. E não, o que diz lá a inspiração? Os salvos vão chegar no céu, elas vão lançar a coroa aos pés de Cristo e dizer assim, digno é o Cordeiro. Então, nós somos considerados dignos pela graça. O mérito todo dele. Né? Todo dele. Esse que é o ponto-chave. A gente está tendo aqui uma aula incrível, que vai nortear para a nossa salvação. Né? E esse aí é o ponto que a gente precisa se atentar para ser salvo. Né? Claro. Hebreus 12 diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Né? Ele começa e ele termina. Tudo parte dele, né? Parte dele. A nossa parte é responder ao convite, é corresponder à atração divina, é obedecer à palavra, manter comunhão com Ele pelo estudo da Bíblia, pela oração. Sim. E mesmo as boas obras verdadeiras são resultado da graça. Então não é que as boas obras não têm importância. O problema é que Satanás inverteu as coisas. Que se a gente lê Efésios 2, salvo pela graça, por meio da fé, não pelas obras, mas para as obras. Entendeu? Sim. Então a obediência é importante, o regime é importante, o vestuário é importante, mas como fruto. Irmão Davi, a gente sabe que o senhor tem uma experiência incrível de vida, o senhor foi presidente da Conferência Geral, pregações, várias pessoas como eu foram impactadas, né, no processo da fé.
E além de tudo, o senhor escreveu vários livros, então tem uma bagagem incrível. Mas hoje eu quero falar um pouquinho especificamente desse livro aqui, Certo. Vivendo pela Graça. Por quê? Esse livro, eu não sabia da existência dele. E tem uma história por trás disso. Tem. Porque quem ajudou na edição foi o meu irmão. Deu uma grande ajuda, nossa. E então eu li com muito carinho, com um outro olhar, porque isso foi uma coisa muito preciosa mesmo para mim. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho, primeiro, como que foi para o senhor fazer todo o processo. Eu acredito que tenha trazido muitas lembranças, muitas histórias, pessoas, amigos, e também falar um pouquinho sobre essa relação do meu irmão Dorival, que ajudou o senhor a fazer. Certo. Inclusive, ele me contou que foi uma experiência incrível, que ele sentiu muito prazer em fazer parte, e ele me disse que para o senhor foi muito importante esse livro. Sim. E eu fiquei muito feliz quando ele contou isso. Interessante que esse livro aí não foi planejado, não, entendeu? Em 2020, a minha esposa faleceu. E vários amigos insistiam comigo para que eu fosse um psicólogo, recebesse um conforto e tal, né? E eu fui e visitei uma psicóloga. E a psicóloga, eles sempre pedem, né? Olha, abre o coração, fala o que aconteceu. Sim. Né, e tal. E uma das coisas que a psicóloga falou foi assim, olha, por que você não escreve sobre a sua vida com a sua esposa? Aí comecei. Mas aí falei, não vou escrever só a minha vida com a minha esposa, vou escrever desde o começo. Sim. Aí eu falo da conversão do meu pai, em 1942. Eu já nasci na igreja. E falo da minha mãe, meus irmãos. E falo da minha experiência de vida na igreja. Que, lamentavelmente, até mais ou menos 20 anos, 22 anos, eu não sabia o que era salvação. Eu era da igreja já. Eu não conhecia. A questão da graça, o senhor... Não conhecia. Porque a gente tinha uma ideia seguinte, que o negócio de salvação pela graça, isso é para protestante, para nós não. Para nós é a lei. É a lei. Entendi. E eu fui criado nesse ambiente. Mas eu enfrentava uma angústia muito grande. Como é que eu vou enfrentar o juízo? E até uma vez eu perguntei para um colega da escola missionária, falei, vem cá, como é que funciona o juízo? Ele falou assim, o juízo é assim, se o seu nome é chamado e você está fazendo uma boa obra, você está salvo. Mas se você estiver praticando um pecado, está perdido. Eu fiquei assim, falei, mas não pode ser desse jeito, né? E eu fiquei chocado com essa história. Até que eu li pela primeira vez o Desejado. O livro Desejado foi que abriu a minha mente para Cristo. E nessa época não se falava sobre graça? Não falava. Muito, muito raramente. Sim. Então, justificação pela fé, até que quando eu comecei a pregar o assunto em 1970, faz o que, 56 anos? Sim. Aí alguém disse, olha, essa doutrina é perigosa, isso aí, protestante, entendeu? Os protestantes que falam isso aí e tal. E eu ficava assim, poxa, será que não está errado isso aqui? E eu comecei a pesquisar, Espírito, Profecia, Bíblia, né? Falei, não tem outra saída. A única maneira de ser salvo é pela graça. Não tem outra. A obediência é importante? É, como fruto. As boas obras são importantes? Claro que sim, como fruto. São resultado. O senhor foi meio que um pioneiro, né, na questão da graça. Exatamente, porque... E foi uma experiência de vida, entendeu? Uma experiência de vida. Sim. Porque geralmente as pessoas que se envolveram nesse assunto passaram por crises. Paulo passou por crise, né? Lutero. Sim. Todos que se envolveram com esse assunto da salvação pela graça, não é que assim eles aprenderam na teologia, a teoria não. Eles tiveram uma experiência pessoal. É uma questão de salvação pessoal. Aí, quando eu comecei a pregar o assunto, houve reações de todo tipo. Resistência, né? Houve resistência, as pessoas, algumas ficaram felizes. Até algumas vezes eu falei assim, não vou mais mexer com isso não, porque está causando muito problema. Aí eu parava. Aí vinha alguém e falou assim, irmão Davi, por favor, continua, porque olha, eu estava desesperado e isso aqui me deu esperança.
Sim. Aí eu voltava a pregar, entendeu? Aí graças a Deus que o círculo foi aumentando. Várias pessoas começaram a compreender o assunto. Concordar também. Né? Mas é interessante o que o senhor falou, porque quando tem algo novo, geralmente causa isso, né? As pessoas não estão acostumadas a mudar, não. Né? A gente chama de zona de conforto, isso, né? Exatamente. Zona de conforto, está acostumado com aquela rotina. E quando vem alguma coisa nova, o próprio Paulo passou por isso, né? O apóstolo Paulo passou por isso. Quer dizer, os judaizantes, que eram os cristãos judeus, que eram apegados à letra da lei, eles achavam que Paulo estava avacalhando a religião. Sim. É um processo que mexe, né, com as pessoas. E mexe com muitas coisas, orgulho, né? Que é uma coisa que egoísmo, a gente tem muito. Que é bem difícil. Tradições. Né? Sim. É muito, muito bom isso que o senhor está falando. Vamos lá. O senhor quer falar mais alguma coisa sobre o livro? Então, o livro, ele começou com essa experiência. A psicóloga falou comigo, olha, o senhor escreve aí como era a sua vida com a sua esposa. Aí eu já aproveitei e comecei do começo, né? Sim. E história que não faltava, né? Não faltava, Aí a conversa, interessante a experiência do meu pai. Em 1988, na Bahia, Salvador, nós tivemos um congresso, era assim, centenário da justificação pela fé. Porque essa mensagem ela foi trazida em 1888 na Igreja Adventista. Sim. Pelos anciões Wagner e Jones. E meu pai estava lá nesse congresso. E meu pai, ele era reformista de 42, ele aceitou em 42. Em 88, são 46 anos, né? Sim. E naquela conferência, nós estávamos liderando o congresso, eu e mais um colega, o Joraí, e depois de apresentar os assuntos, nós abrimos um diálogo com a congregação, com os congressistas. Aí eu falei, olha gente, vocês escrevam qualquer pergunta aí, mas não precisa pôr o nome não, para vocês se sentirem mais à vontade. Sim. E eu notei, veio uma pergunta, veio um bilhetinho, assim, estou na igreja há 46 anos e ainda não creio na minha salvação. E eu conheci a letra, era meu pai. Que chocante isso. Meu pai. Falei, nossa, meu pai, coitado, ele é tão fiel, ele é esforçado e tudo, né? Aí eu decidi visitá-lo em casa e explicar o assunto. E graças a Deus ele ficou tão feliz com a compreensão do assunto. Ele conseguiu entender, graças a Deus. Conseguiu entender. Que bom. Então, passamos por várias experiências. Então, obreiros que nós tínhamos, eram muito esforçados e tudo, mas quando se falava em salvação pela graça, você assim, mas isso aqui é coisa de batista, protestante, isso não é coisa para adventista. Adventista é os mandamentos de Deus. As pessoas esquecem o seguinte, quais são as características do povo de Deus? Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos e a fé de Jesus. A fé de Jesus é o evangelho da graça. Então, esse livro ele segue essa trajetória. A experiência que nós passamos, todo o cargo que eu recebia, eu não via nada de benefício pessoal, mas era uma oportunidade de difundir a graça. Sim. Difundir a graça. Inclusive, quando fui eleito presidente da Conferência Geral, eu pensei, nossa, Deus permitiu isso, é para dar mais amplitude à mensagem. Entendeu? Então eu sempre encarava as responsabilidades que eu recebia como oportunidade para exaltar a Cristo. Amém. Para pregar a graça de Cristo. Sim. Imagine quantas pessoas tinham essa dúvida. Quantas, e talvez até hoje, né? Ainda é. Até há pouco tempo uma pessoa falou assim, irmão Davi, por que não está sempre insistindo em salvação pela graça, justificação pela fé? Eu falei, vem cá, você já entendeu o assunto? Ele disse, ainda não. Eu falei, então eu vou continuar. Sim. Eu vou continuar isso. Até eu estava lendo de um grande reformador que se chamava George Whitefield. Ele foi um grande reformador, um grande pregador do evangelho, e ele pregou 300 sermões sobre o novo nascimento. Aí uma pessoa falou assim, mas vem cá, o pastor, por que o senhor prega tantas vezes sobre o novo nascimento? Ele falou assim, até você nascer de novo. Ele não tinha nascido de novo. Não tinha nascido de novo. Muito bom. Irmão Davi, fale pra gente, eu estou mostrando aqui para vocês verem a capa, como que o pessoal pode adquirir o seu livro
tem onde um site? Como que eles fazem? Bem, esse livro foi impresso pela editora, né? E há um estoque na editora. Quer dizer, embora nós tenhamos visitado várias associações, levado o livro, mas tem várias pessoas que não conhecem ainda. Então ela pode se dirigir à associação dela, do campo que ela pertence, e encomendar da editora, a editora fornece. Perfeito. Certo. É maravilhoso. Eu li o livro e recomendo, viu? Porque quem não conhece o pastor, teve uma prévia do conhecimento que ele tem. Então, o livro, imaginem como é. Vai valer a pena. Eu queria falar agora um pouquinho sobre... A gente está falando sobre uma coisa muito importante, mas também aconteceram algumas histórias, umas muito tensas, que eu li no livro. Eu acho que o senhor tinha uns 17 anos lá em Minas, né? Quando o senhor se perdeu. Eu me perdi numa mata. Meu Deus. Me perdi numa floresta, a noite toda, né? Passei perdido. E aí, eu quero que o senhor conte assim, para as pessoas, né, que estão assistindo. E eu também gostaria de saber o que passou na sua cabeça. Porque o senhor ficou a noite toda lá, né? A noite toda no mato, no mato. Então foi o seguinte, eu tinha aprendido durante a escola missionária, não houve assim uma explicação do assunto. Sim. Mas eu perguntei para aquele colega que era mais experiente que eu falei, vem cá, rapaz, como é que a gente enfrenta o juízo de Deus? Ele falou assim, é muito simples, assim, eu já te falei, né? Quer dizer, que seu nome é chamado e você está praticando um pecado, você está perdido. Se você é chamado e está praticando uma boa obra, está salvo. Não é tão simples, né? Aí eu saí com aquilo na cabeça. Falei, eu não via lógica nisso, mas foi o que eu aprendi. E quando eu me perdi lá na mata, perto de Uberaba, passei a noite toda, mês de inverno, numa floresta perigosa. Aí eu pensei, puxa vida, meu nome foi passado, eu estou perdido. Falei, vou morrer aqui, não vou ver meus pais mais, não vou ver a igreja. Eu fiquei desesperado. Imagina. Porque eu não tinha nenhuma compreensão do evangelho. Eu pensei assim, olha, está acontecendo isso aqui comigo, é um castigo de Deus. Eu pratiquei algum pecado, eu não sei qual, mas eu pratiquei. Então eu estou perdido. Então isso aí durou anos, entendeu? Porque eu vim para a escola missionária com 16 anos, comportei 8 anos, e em 68, 69, eu vi alguma coisa assim de justiça pela fé, justiça imputada, justiça comunicada, mas também não entendia. Mas comecei a pesquisar. Em 70 eu comecei a expor o assunto, e em 71 eu li O Desejado. Para mim foi uma, a gente chama de turning point, é um ponto de mudança. Sim. Quando eu estudei O Desejado de Todas as Nações, aquilo ali mudou, realmente. Deus usou aquilo para mudar a minha vida. Acabou aquele desespero, quer dizer, eu só posso passar pelo juízo se eu estou com Cristo, né? Ele é o nosso advogado, né? E o senhor está dando um exemplo agora. Às vezes a gente fica com alguma coisa no pensamento, e é o Espírito Santo. Provavelmente foi o Espírito Santo que estava falando com o senhor. Então a gente não deve deixar para lá. Imagina se o senhor tivesse deixado. O senhor sempre teve essa coisa para entender como que era. Não pode ser tão simples. Se eu fiz uma coisa boa, eu vou ser salvo. Se eu estou pecando, eu não vou. Não era isso. E a gente não deve isso. É uma lição para a gente. A gente não deve desistir. Não. Né? Eu fui tentado a desistir porque tinha uma pressão grande, entendeu? Sim. Que algumas pessoas achavam assim, não, o irmão Davi está levando a igreja para o abismo. Está levando a igreja para o liberalismo. Entendeu? Que Jesus salva. Até eu fiz uma experiência interessante em 2017. Tivemos um encontro aí em Itu, comemorando 500 anos da Reforma Protestante. Lembra? Não, eu não era ainda daqui. Aí vieram irmãos do Brasil todo, pastores, obreiros, e foi muito bom. Comemorando a Reforma Protestante do século XVI. E explicamos a justificação pela fé e tudo. Aí um jovem chegou para mim e falou assim, irmão Davi, eu quero pedir perdão ao irmão. Eu não conhecia aquele jovem. Falei, mas vem cá, perdão? Você nunca me ofendeu, eu nem te conheço. Eu disse, não, sabe o que acontece? É que eu vi que o irmão prega uma graça barata. E eu vi que não é isso. Me falaram que o irmão prega uma graça barata. Pelo que eu ouvi o irmão pregando, não é nada disso. Então, houve muitos casos que as pessoas às vezes não entendem o assunto e faz a sua interpretação e
E leva adiante. Né? Leva adiante. Então, houve casos assim. Mas, por outro lado, graças a Deus, eu agradeço a Deus porque Ele teve misericórdia de nós, né? E o assunto está se abrindo, né? Sim. E o Caminho a Cristo, o Sermão da Montanha, livros pequenos que têm essas verdades preciosas, né? Agora, irmão, a gente vai responder uma pergunta com muito carinho de uma seguidora lá do perfil do Pod Bless, lá no Instagram. Aí eu vou ler aqui para o senhor. O nome dela é Maria Gomes. Uhum. Como cristão, qual o maior momento emblemático do seu ministério e que lição o senhor leva e deixa para nós como cristãos? Então, a fase mais difícil, então, como eu estava falando do Congresso de Educação pela Fé, em Salvador, Bahia, em janeiro de 1988. Então, eu percebi que o ponto-chave que causou muita dificuldade é o seguinte: nós somos salvos pela nossa obediência ou pela obediência de Cristo? Quando esclarecemos que nós somos salvos pela obediência de Cristo, isso causou muito embate. Você, então não precisamos obedecer à lei? Entendeu? Sim, sim. O pessoal partiu assim: não, o irmão tá corrompendo a igreja, tá levando a igreja pro buraco. Então houve muitas reações fortes contra a nossa pessoa, contra a minha pessoa, a pessoa do colega que estava comigo e tudo, né? E tinha alguém que apoiava o senhor ou o senhor enfrentou isso sozinho? Não, nós éramos 2 colegas e tinha alguns irmãos que acompanhavam. Que bom, né? Então, mas essa ocasião, isso foi em 88, 89 eu fui convidado para os Estados Unidos para sair daqui, porque estava causando problema. O motivo era esse. O motivo era esse. E o outro colega também foi tirado daqui. Quer dizer, a reação foi muito forte. Sim. Mas graças a Deus que isso foi superado. Graças a Deus que o senhor não desistiu. Então esse foi o maior embate, o maior impacto que nós sofremos, né? E se o senhor pudesse voltar no tempo, qual conselho o senhor daria para o Davi jovem? Então, interessante que no livro Parábolas, a irmã fala assim: a primeira lição que uma mãe deve ensinar para a criança é que ela é salva pela graça. Entendeu? Quer dizer, os jovens, eu acho interessante que o jovem tem muito mais facilidade de entender esse assunto. Sim. Porque as pessoas de idade, embora Deus as ame, claro, né? Mas ela já tem tanta ideia na cabeça, porque o Espírito de Profecia diz assim: Deus quer que nós temos muita coisa a aprender e muita coisa a desaprender. Então, eu aprender que a salvação é pela graça não é difícil, mas desaprender que é pelas obras é difícil. Sim. É uma mudança de mentalidade. Então, meu conselho para os jovens era dedicar tempo para o estudo. Por exemplo, o Caminho a Cristo, ou Paz Interior, né? Ou Sermão da Montanha, Desejado. Eu acho que o livro Desejado deveria ser um livro lido por todo jovem. Que é o livro através do qual eu conheci a Cristo. Desejado. Desejado. Eu aconselho a todas as pessoas a estudar Desejado. Olha aí, pessoal, que dica, hein? O pastor Davi está dando. Anotem aí. Agora, ele pode começar com Paz Interior, que é um livrinho pequeno. Nós chamamos de pequeno grande livro, né? Tem 13 capítulos pequenos e claros. Tudo ali está claro, né? E o Sermão da Montanha. É uma leitura mais simples, né? Simples, para começar com coisa pequena, né? Pastor Davi, e qual o maior legado que o senhor deseja deixar para a nossa igreja e para a sua família? O legado que nós queremos deixar é que nós devemos confiar unicamente em Cristo. Perder toda a confiança própria. Até eu sempre me lembro da experiência de Paulo, né? Em 2 Coríntios 12, ele foi levado ao 3º céu, né? E depois ele falou assim: olha, para que eu não me exaltasse, eu não me orgulhasse, Deus mandou um espinho na carne. E o Espírito de Profecia explica que esse espinho na carne é a deficiência visual que ele tinha. E ele falou, no fim, ele falou assim: olha, eu aprendi o seguinte: quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Quer dizer isso? Eu sou fraco, quer dizer, quando eu reconheço que eu não posso, eu posso, por Cristo, né? Então, o nosso alvo como cristãos
é perder toda confiança própria e confiar unicamente em Cristo. Então o legado seria esse, de a nossa meta é exaltar a Cristo. Estudar a palavra, né? Orar, comunhão com Deus. Até o livro O Serviço Cristão diz assim: a senha do cristão é vigiar, orar e trabalhar. Esse vigiar é estudar a palavra, orar é manter a comunhão com Cristo. Até tem um texto que eu sempre menciono nas minhas pregações que diz assim: o homem pecaminoso pode ser justo unicamente quando crê em Deus e mantém vital conexão com Ele. Que a maior luta de Satanás é nos separar de Cristo. Separado de Cristo não temos para onde ir, né? Sim. Então o legado que eu queria deixar é esse: a nossa meta é exaltar a Cristo, não só nas palavras, mas na nossa vida, né? E perder a confiança própria. Como já mencionamos no começo, o que é a educação pela fé? É a obra de Deus ao lançar ao pó a glória do homem e fazer por ele o que ele não pode fazer por si mesmo. Incrível. Então, quem consegue atingir esse nível vai... Não que a pessoa fique tranquila, né? Não. Mas é isso aí que a gente quer para todos, né? A nossa oração é isso, que a gente consiga chegar. Porque a Bíblia diz nível. assim, só que só vai entrar justo no céu, né? Sim. E como que eu posso ser justo? Em união com Cristo. Sim. Comunhão com Cristo. Ela chama de relacionamento vital com Cristo. Fé em Deus e relação vital com Cristo. Nossa única esperança. Amém. E agora, para a gente encerrar, eu queria ficar conversando aqui muito mais tempo, porque está sendo realmente uma aula. E todos que assistirem esse episódio vão ser muito abençoados, sem dúvida. Eu gostaria agora que o senhor fizesse uma oração para o programa, para que o programa seja uma luz para todos que estão assistindo e que o senhor ore pelo programa, pelas pessoas que estão assistindo, por mim também, para que Deus me dê sabedoria, para que Deus me dê humildade e que eu consiga, que eu não desista desse projeto, porque eu sei que vai alcançar muitas pessoas. E talvez alguém que nunca ouviu falar sobre a graça, nem tem uma dúvida, porque nunca ouviu mesmo falar. Então, é uma grande oportunidade. E eu agradeço a Deus por ter me colocado aqui. Então, eu peço que o Senhor faça uma oração. Querido Pai Celestial, estamos muito agradecidos, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, porque Jesus, o nosso querido Salvador, Ele viveu uma vida perfeita por nós, Ele morreu por nós no Calvário, Ele sentiu a separação do Pai, que é o pior que pode acontecer com as pessoas, mas Ele foi vitorioso, Ele ressuscitou, está intercedendo por nós e voltará para levar-nos ao lar celestial. Agradecemos também, Senhor Deus, pela Tua palavra, pela Bíblia, pelo Espírito de profecia, pela obra do Teu Espírito Santo em nosso coração, que coloca essa justiça de Cristo em nossa vida. Agradecemos, Senhor Deus, por fazer parte desse maravilhoso programa. Amém. Pedimos que Tu abençoe ricamente a irmã Silene, que está envolvida nesse trabalho. Dá-lhe a Tua graça, dá-lhe o batismo do Espírito Santo, dá-lhe sabedoria do alto para lidar com as pessoas nesse programa. Pedimos também aqui pelo Gabriel Larissa, queira abençoá-lo ricamente no seu trabalho, que este podcast possa ser uma grande bênção para o Teu povo e para todas as pessoas que entram em contato com esse programa. Tu sabes, Senhor Deus, conhece as nossas limitações humanas, nossos defeitos, nossas fraquezas, e pedimos que tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de todo o Teu povo. Batiza-nos com Teu Espírito, Amém, para que sejamos instrumento nas Tuas mãos, para revelar o Teu caráter em casa, na família, na escola, no trabalho, onde quer que estejamos. Amém. Ajuda-nos, Senhor,
a manter essa fé e essa união vital contigo, para que tu possas fazer em nós a obra completa que necessitamos. Amém. Tu sabes que de nós mesmos nada podemos fazer, mas o apóstolo Paulo diz que podemos tudo naquele que nos fortalece. Permanece conosco, dá-nos a tua paz, abençoa todos aqueles que estão conectados com esse programa, que eles sejam ricamente abençoados por ti. Amém. E ajuda no nosso preparo para a volta de Jesus, em cujo nome te pedimos essas bênçãos. Amém. Amém. Muito obrigada. Eu estou extremamente emocionada e foi difícil para mim conter as lágrimas hoje, porque é um dia muito especial. Eu agradeço muito pelo Senhor estar aqui, ter aceitado, né, esse convite, e o Gabriel também, porque sem o Gabriel não estaria acontecendo. Eu agradeço ao Marcos também por ter me convidado, e eu só tenho a agradecer porque Deus é muito bom para mim. Sem dúvida. E que eu tenha humildade, sabedoria para estudar mais também sobre a Bíblia, para sempre dar o meu melhor em tudo que eu fizer. E é isso que eu queria dizer para vocês, e que vocês tenham gostado desse episódio maravilhoso, porque foi uma aula para a gente, e que Deus continue abençoando o Senhor. Amém, igualmente. Deus abençoe você no seu esforço. Porque o Senhor é muito importante para muitas pessoas. O seu trabalho é incrível e muito obrigada. Eu só tenho a agradecer. Louvado seja Deus por tudo. Amém. Amém.